Gênesis 22, a partir do verso 1, o tema da mensagem é Deus proverá. E diz assim: e aconteceu depois destas coisas que o quê? Provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele lhe disse: eis-me aqui. Então eu queria fazer uma pergunta inicial: por que Deus nos prova? Por quê? Por que razão que o nosso Deus nos coloca em provação? O que você acha, irmão? Fala aí para mim. Por que Deus nos prova? Por quê? Por que Deus prova a nossa fé? Imaginando eu que você entende o que significa Deus colocar alguém à prova, né? Amém? Por que Deus nos prova? Vamos ver então. Eu penso, no meu entender, Deus nos prova para termos o quê? Experiências com Ele e aprendermos a depender dEle. Então a provação, ela também provoca em nós, né, essa necessidade de experiências. Porque quando você tem a sua fé provada, é impossível, meu amado, minha irmã, que você não tenha experiências com Deus. Do contrário, a sua fé seria muito filosófica, seria muito no campo subjetivo. Não daria para você ter, algo concreto e dizer: olha, eu creio em Deus por isso, eu creio em Deus por aquilo. Não é apenas de ouvir falar, não é apenas de você... Isso vai torar lá. Não é apenas de você... Tá esticado, né? Obrigado. Não é apenas de você, dizer: alguém me disse, alguém falou, eu ouvi um testemunho. Cadê Mamássia? Mamássia está com um testemunho aí daqui a pouco. Eu ouvi um testemunho, glória a Deus. Não, é a sua experiência. Então a provação, ela produz em nós as nossas próprias experiências com Deus e também nos molda ao ponto de nós aprendermos a depender ou dependermos de Deus. Porque muitos batem no peito e falam: quem manda em mim sou eu. Eu não preciso de ninguém. Ninguém manda em mim. Mas o cristão não. O servo de Deus, ele aprende que nós somos totalmente dependentes de Deus. E quem se torna independente de Deus, irmãos, caminha para a destruição, porque não é possível. Amém? O que acontece quando você tira um peixe da água? É isso, Adevaldo? O que acontece? Quando você tira um peixe da água, o que acontece? Hein, gente? Morre. Por quê? Porque a água é o seu habitat natural. Quando você impede um pássaro de voar e você aprisiona ele em uma gaiola, observe que para muitos pássaros isso é impossível. Para alguns não, você até consegue criar. Aqui no Nordeste nós temos essa cultura, né, de criar passarinhos para ficar cantando, mas alguns pássaros você não consegue fazer isso. Por quê? Porque você tirou ele do seu ambiente natural. Se você arranca a planta da terra, o que acontece com ela? Ela morre. Então, da mesma forma, o servo de Deus, quando se afasta de Deus, quando para de depender de Deus, ele definha e espiritualmente morre. Tá claro isso? Você consegue entender? Sim ou não? Então, vamos ver aqui, irmãos, o que a falta de experiência com Deus fez, né, com Jó. Nós vemos, já estudamos a vida de Jó aqui a fundo, nós vemos que a falta de experiência inicial, Jó não tinha experiência com Deus. Jó da Bíblia, ele só conhecia Deus pelo que os outros falavam, o que os outros diziam, e essa falta de experiência fez Jó sofrer e ainda colocar a culpa do sofrimento em Deus. Isso é muito sério. Olha o que diz o texto, Jó capítulo
de número 9. Eu não vou ler todos os versículos que eu gosto de ler quando falo sobre Jó, mas esses 2 versos aqui, acredito eu que são muito esclarecedores. Jó, capítulo 9, verso 16 e verso 17, que diz, Jó falando: ainda que chamasse a quem? Hein, gente? A Deus. Olha a declaração, que coisa pesada. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, nem por isso, quer dizer, nem assim, nem que Deus responda-me, ele disse, creria que desse ouvidos à minha voz. Nem por isso, nem assim, eu não acredito que ele vai me atender. Verso 17, Jó diz, por quê? Não é uma pergunta, é uma resposta, é uma declaração, é uma sentença. Ele fala, porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas, as minhas dores, as minhas doenças sem causa. Quer dizer, Deus está me maltratando sem causa. Não era Deus. Nós sabemos que era o diabo, mas ele achava que era Deus. E por que ele achava que era Deus? Porque não tinha experiência com Deus, não conhecia a bondade de Deus, não conhecia o quão bom o nosso Deus é. O Senhor Jesus nos revelou algo diferente. Ele disse, eu vim para quê? Fala, gente. Vocês parecem que estão com fome? Quem não jantou ainda? Por isso. As energias estão acabando, mas daqui a pouco tem jantar, calma aí. Eu vim para quê? Vida e vida com abundância. Pergunta para o teu irmão, você tem vida? Tem uns que não tem vida não, sobrevive, mas vida não tem. Vida, você tem vida? Vida, pastor, eu tenho vida. E Jesus disse, não é qualquer vida, é uma vida com abundância. Essa expressão pode significar prosperidade, mas eu prefiro muita vida. Amém? Bastante vida. É você ser feliz. Amém, queridos? Um outro ponto. As experiências, ao contrário de Jó, as experiências de vitória e derrota do apóstolo Paulo, lhes prepararam para quê? Para passar por todas as provas. Paulo, o apóstolo do primeiro século, grande evangelista, né? Ele teve experiências com Deus, mas teve também derrotas. Por favor, não é uma crítica velada a nenhum cantor, a nenhum autor, sabe? Não entenda assim, por favor. Essas mensagens, elas vão para as redes sociais, mas eu peço para que não seja interpretado como uma crítica aos cantores, aos artistas. Mas eu não gosto quando a igreja começa a cantar, agora é só vitória. Porque isso, irmãos, não é o correto. Não existe isso de só vitória. O cristão não tem só vitórias. Como qualquer outra pessoa na face da terra, nós também passamos por lutas. Amém? Passamos, queridos. Isso é normal. E Paulo, irmãos, ele deixa isso muito claro, que teve experiências de vitória, mas também teve experiências de derrota. Agora, como que você reage quando as coisas não estão bem? Como? Não diz nada não, só olha para essa pessoa. Você conhece, como é que essa pessoa reage quando as coisas não estão indo muito bem? Como é? Você quer desistir de tudo? Largar tudo e fugir? Abandonar?